Vai ser um tempo precioso demais. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e verso 1. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pés e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Pai, nós louvamos ao Senhor. Uma vez mais nós bendizemos, porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é incomparável. O Senhor é real, e nós nessa noite, como povo do Senhor, te engrandecemos. Nós oramos nessa noite porque cremos que já há uma porção de direção, de alinhamento, de despertamento preparado para a nossa vida. Nós não viemos aqui como um costume, como um hábito, mas nós estamos aqui porque te conhecemos. E por te conhecer, nós queremos ainda mais do Senhor. Mais da iluminação, da revelação, da tua palavra sobre a nossa vida. A tua palavra é inerrante, a tua palavra é infalível, a tua palavra é eficaz, e ela é tudo que nós precisamos para viver a vida abundante que o Senhor nos concede. Nós ainda oramos, Deus, que no nome de Jesus se cale aqui toda e qualquer voz contrária, toda e qualquer voz que não procede do Senhor. Nós damos uma ordem nesse lugar, que a nossa alma se aquiete, silencie, e no nome de Jesus oramos. Leva o nosso entendimento, a nossa mente cativa a obediência a Cristo Jesus. Espírito Santo, transborda de graça, de unção, de poder sobre a nossa vida, e nós cremos que sairemos daqui de uma maneira diferente, para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Quem crê diz mais um amém, dá mais um glória a Deus, aleluia. Pega essa frase aqui, irmão, e guarda ela com você. Não aceite como destino aquilo que Deus quer transformar em testemunho. Talvez eu estou falando para a gente hoje aqui, que já se acostumou a viver de uma forma, de uma maneira, já se acostumou a viver com algumas situações, e já até, tornou isso normal, já se acostumou como se fosse normal. Mas eu creio que hoje, a partir da palavra, a partir da revelação, desde domingo coisas estão acontecendo. Segunda nós tivemos oração aqui dos homens, das mulheres, algo tão poderoso acontecendo. Então deixa eu te dizer, não se acostume com o santo. Não se acostume a viver de uma maneira natural, de uma maneira mediana, aquilo que precisa e deve ser mais intenso. O texto que nós lemos de Atos fala do momento onde
Pedro e João estão indo ao templo para orar. Cadê o povo que gosta de orar aí? Diz amém, aleluia. Pedro e João estão indo ao templo, estão indo à hora da oração, estão indo à prática da oração. E no caminho ao templo, no caminho à hora da oração, eles encontram um aleijado de nascença. Alguém que todos os dias era colocado na porta do templo. Alguém que todos os dias era carregado até aquele lugar. Alguém que era deixado na porta do templo para pedir esmolas, para viver ali de mendicância. Era assim que esse homem estava vivendo. Alguém que tinha uma rotina, mas não tinha transformação. Em nome de Jesus, eu tenho fé para declarar. Aí se você tem fé para receber, é com você, mas eu tenho fé para declarar que no nome de Jesus, hoje é uma boa noite para você deixar de viver um cristianismo de rotina e passar a viver um cristianismo de transformação. A gente vem para o culto de maneira rotineira, a gente vem para a igreja, a gente vem para o ambiente de uma maneira rotineira, mas Deus tem para nós transformação, aleluia. Esse homem vai para esse lugar, esse homem é levado a esse lugar, é colocado na porta do templo. E todos os dias o que ele fazia? Ele fazia a mesma coisa. Ele pedia esmola, ele recebia esmola. Está entendendo? Ele é carregado, ele é levado, todos os dias está no mesmo lugar, está vivendo de rotina. De rotina, ele é largado na porta do templo. De rotina, ele pede esmola. De rotina, ele recebe alguma ajuda. Mas sabe qual é o problema de viver de rotina? De viver um cristianismo de rotina, uma vida que é espiritual de rotina? É que alguém que vive de rotina volta para casa sempre do mesmo jeito. Alguém que vive de rotina é carregado para o templo, é colocado na porta, vem para pedir esmola, só vive de esmola, volta para casa do mesmo jeito. Tem alguém aqui com fé? Aleluia, eu quero ver. Só quem tem fé levanta a mão aí, bem alto quem tem fé, e diga assim: Jesus, bem alto, Jesus, hoje eu não volto para casa do mesmo jeito. Eu creio que tem transformação. Diga bem alto: eu creio que tem transformação. Só quem crê de verdade glorifica o Senhor. Dá um aplauso aí a Ele. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus, Deus é bom. Então esse homem está vivendo de rotina, até um momento que ele vai ter um encontro com Pedro e João, homens que estão indo à oração. Esses homens vão apresentar Jesus, então eu posso falar que ele vai ter um encontro com Jesus. Ele vai saber acerca de Jesus, ele vai receber da parte de Jesus. Então a história dele começa a mudar. E a história não começa a mudar a partir daquilo que ele recebe, porque de rotina ele sai na expectativa de receber. Acostumado, a rotina dele, alguém me leva para a porta do templo, alguém me coloca lá e eu fico o dia inteiro pedindo o que receber. Algumas pessoas me dão e o que me faz voltar para casa diferente é aquilo que eu recebo. Mas o que faz você voltar para casa hoje diferente não é o que você recebe, mas é entender quem já te recebeu. Aleluia. Não é algo que você vai receber, mas é entender aquele que já te recebeu, aquele que veio para mudar a nossa história e transformar a nossa vida. Não, eu vou precisar deixar claro isso para você não entender de maneira errada o texto. Eu não vou falar para você clamar por mais milagres, mas eu vou te orientar a clamar por mais de Jesus. Aleluia. Não é clamar eu quero um milagre, não, eu quero mais de Jesus. Não é eu preciso de um milagre, eu preciso mais de Jesus. Alguém precisa mais de Jesus aqui? Aleluia, eu preciso. Então, até que um dia Jesus entra na história desse homem. E aí o que era um dia comum, o que era um dia natural, o que era um dia de rotina, vai ser um dia de mudança, um dia de transformação. Primeiro entenda a posição desse homem. Esse homem estava na porta, mas Jesus queria que ele estivesse dentro. Esse homem estava na beira da porta. Esse homem estava do lado da porta, mas do lado errado, do lado
de fora. E Jesus desejava que ele estivesse dentro. Está entendendo? O verso 2 está dizendo: e era levado para a porta do templo chamada Formosa. Não pare na porta. O teu lugar não é à beira da porta, o teu lugar não é à beira do caminho, o teu lugar não é perto, o teu lugar é dentro, é inserido no reino, é inserido. João 10:10 me diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E entenda isso: ladrão que João cita não é o diabo, não é Lúcifer, não é Satanás. Quem ele fala são os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores. Há uma geração aí caindo, sendo corrompida por falsos mestres, falsos pastores e falsos profetas. Mas Jesus mesmo está dizendo: mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Essa vida está em Jesus. Isso significa dentro. Não é à beira, não é perto, não é próximo, é nele. E esse homem estava do lado de fora. Ele estava perto do templo, mas continuava do lado de fora. Ele via as pessoas entrando, ele ouvia as pessoas adorando, ele conhecia a porta, mas ele continuava sentado do lado de fora. Ele continuava inerte, ele continuava sem movimento, ele continuava sem locomoção, ele continuava dependendo de pessoas. O teu tempo de depender de pessoas naturais, em nome de Jesus, acaba hoje. O teu tempo de depender que te carreguem acaba hoje. Se é para alguém carregar, que seja o Espírito Santo de Deus. Se é para ser carregado, que seja pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da sabedoria, da verdade, da vida. Então, as pessoas colocavam esse homem diante da porta, porque algumas pessoas até podem te colocar perto da porta, mas só Jesus te dá acesso. Só Jesus te faz acessar. Só através de Jesus nós podemos acessar. Em João 14:6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você entendeu o que Jesus está dizendo? Jesus não disse: eu sou um dos caminhos. Não, Jesus não é um dos caminhos. Jesus é o único caminho que leva até Deus. Somente através de Jesus nós temos acesso. Então, esse homem era levado, era colocado, ele estava ali perto da promessa, perto da mudança, perto de um novo tempo. Mas não basta estar perto. Quanta gente que está tão perto há tantos anos, há tanto tempo, e nada muda, nada se cumpre, não há transformação, não há vida, não há movimento. Pelo contrário, tem gente vivendo de retrocesso. O problema de quem só fica na porta é que, além de não acessar e avançar, retrocede. Quem não entra, se afasta. Quem não acessa esse lugar de graça, infelizmente vai se afastando. Por isso o seu lugar não é à beira da porta. Não fica sentado na porta. Hoje o Espírito está dizendo para você, talvez você tenha se acostumado com a situação. A gente se acostuma: pastor, eu não estou sentado na porta, mas você está sentado na cadeira como quem está sentado na porta. Aleluia. O Espírito Santo me lembrou aqui de um culto onde Paulo está pregando. Meu irmão, eu penso nisso. Imagina, amanhã nos banners do Instagram, apóstolo Paulo na cidade de Araucária. Não sei você, mas eu estava lá. Eu ia estar na fila para ouvir o apóstolo pregar. E a minha Bíblia diz que Paulo está pregando, e a pregação se estende. Alguém podia dizer que era uma pregação espada, longa e chata. Eu não creio. Paulo tinha tanta coisa para compartilhar, tanta história para contar, tanta revelação para repartir, que eu não acredito. Mas a minha Bíblia diz que estava ali um jovem chamado Eutico, e o
problema de Eutico é que ele está dentro do templo, mas ele escolhe o lugar errado para ficar. Eutico está num nível superior, num andar superior, e ele fica perto da janela. Sabe o problema de quem senta na janela? É que quem senta na janela está com um olho em Deus e outro olho no mundo. Quem senta na janela está com um olho na igreja e com outro olho no mundo. Está num olho o que está acontecendo aqui e no outro olho acontecendo o que está lá. Pastor, ainda bem que eu estou longe da janela. Talvez você está longe da janela, mas perto do celular. E Eutico está vendo. Aqui, ora olha para cá, ora olha para lá. E a Bíblia diz que de repente, em determinado tempo, Eutico vai cair. Porque Eutico até estava com as pessoas certas, na hora certa, mas havia escolhido o lugar errado. E Eutico cai e vai morrer. Paulo para tudo que está fazendo, para despertar o menino. Se hoje preciso for, o Espírito Santo vai te despertar, mas você não continua na janela. Você vai focar, você vai ter foco, você vai ter intenção, você vai ser intencional. O seu cristianismo não vai ser dividido, a sua devoção não vai ser dividido, não vai ser pela metade. Sabe, nós olhamos para a vida desse homem aqui, e ele está vivendo de rotina, ele está vivendo um dia após o outro da mesma maneira, mas Jesus entra na rotina dele para dar a oportunidade de transformação. Ele sai para viver rotina. Pedro e João saem para orar. É sempre assim, tem gente vivendo rotina, tem gente orando. Irmão, eu vou falar, eu venho todo domingo, toda quarta, toda quinta eu venho, mas nunca vim por rotina, porque para mim, cada culto é um culto diferente, cada reunião tem algo diferente. Se algum momento isso se tornou para você rotineiro, reveja. Porque o ambiente é igual, o horário é igual, o endereço geográfico é igual, mas a manifestação nunca é a mesma. Porque o nosso Deus, ele traz novidade. A cada dia nós provamos algo novo da parte de Deus. Então alguns estão chamando de rotina. Eu prefiro chamar de oportunidade, de milagre, de transformação. Eu estou indo lá porque hoje eu creio, vou ser transformado. Eu vou sair diferente. Algo está acontecendo em nome de Jesus. Talvez aquele homem estava chamando aquele dia de fim. Aquele homem estava chamando aquele dia de cansaço. Mas Jesus estava chamando de recomeço. Jesus estava chamando de um novo começo. Aquele homem estava sendo mantido sentado. Eu não acredito que ele não tivesse vontade. Talvez vontade não faltava, mas ele não podia. Havia algo que o mantinha sentado. Talvez hoje algo te mantém muitas vezes calado, quando você até queria glorificar. Talvez algo te mantém sentado, quando você estava doido para pular e saltar. Talvez algo nos mantém parado, quando a gente estava desejoso de avançar. Mas deixa eu dizer, ainda que exista algo te calando, ainda que exista algo te parando, ainda que exista algo te impedindo de ir além, aquilo que te fortalece é maior do que aquilo que te impede. Aquele que te fortalece é mais forte do que aquele que tenta te paralisar. Aquele homem está na porta desse templo, paralisado, sem movimento, vivendo de rotina, pedindo esmolas. Esse homem está pedindo o suficiente para sobreviver na sua atualidade. E aí você pensa assim, que tolo, né, pastor? Pois é, mas às vezes você vem para a igreja só para pedir que Deus abençoe teu trabalho, que Ele abençoe teus recursos, que Ele te dê mais provisão. Será que nós não estamos que nem um mendigo, só falando, Senhor, abençoa a minha atualidade, quando o que Ele quer é transformar a nossa eternidade? Aleluia! Aquele homem estava pedindo para sobreviver, porque a esmola me sustenta numa vida de mendicância. Eu vou declarar algo aqui, eu quero ver se vai ter um ousado para receber. Deus vai secar a fonte. Ergueu e baixou. Já secou? Deus vai secar a fonte. Mas cadê as mãos levantadas para receber?
Deus vai secar a fonte que te mantinha numa vida de mendicância. Deus vai secar a fonte que te fazia viver como um mendigo. Sabe por que tem mendigos? Porque tem quem os sustente nessa vida. Eu sou bom, estou dando uma esmola. Não, você está assustado. Não estou falando que a gente não tem que ser caridoso, irmão. Por favor, não me entenda mal. Mas quem vive dando esmola está sustentando alguém numa vida abaixo daquilo que Deus tem. Às vezes a gente está olhando para isso, para esse texto aqui, e está vendo ali esse homem parado, inerte, diante da porta. Mas está chegando dois homens ali, é Pedro e João, e você fala, agora vai mudar. Pedro e João vai meter a mão na carteira, vai meter a mão no bolso, e a feira do mês vai ser feita. Vai mudar a situação daquele homem de maneira natural. Mas entenda isso. Maior do que o poder que tenta te paralisar é o poder do nome de Jesus, que te liberta, que te cura, que te transforma, que te coloca de pé. Ele não quer te dar esmola, Ele quer fazer de você alguém que vai provar de uma vida abundante. Aleluia! Então, a gente entende esse ponto. Esse homem estava do lado de fora, quando deveria estar do lado de dentro. Esse homem está pedindo o que? Esmola. Verso 3, pediu-lhes uma esmola. Quando Pedro e João chegam, ele olha para Pedro e João, ele pede uma esmola. O que ele pede a Pedro e João? Ele pede dinheiro. E Pedro vai responder. Ele pede, estou aqui na porta do templo, você pode me dar um dinheiro? Pedro e João não o deixam sem resposta. Porque tem gente que pensa assim, eu tenho que dar resposta, eu tenho que ter resposta para tudo. Melhor que ter resposta para tudo é responder aquilo que Jesus espera que você responda. Quando você não tiver certeza da resposta de Jesus, não entra em causa que não é tua. Não entra em guerra que não é tua. Não entra em luta que não é tua. Então ele vai pedir, tem esmola? Pedro vai responder, olha, você quer dinheiro, mas deixa eu já deixar claro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, sabe o que Pedro está dizendo? Nós não temos dinheiro, nós não temos dólar, nós não temos real, nós não temos libra, nós não temos, mas nós temos algo, aleluia. Eu não estou dizendo que nós não temos nada, eu só estou dizendo que nós não temos o que você está pedindo. Não temos ouro, não temos prata, mas aquilo que nós temos, isso nós compartilhamos, porque o que nós temos não é nosso, aleluia. O que nós temos não é só nosso, nós podemos compartilhar. Não temos ouro, não temos prata. Quem sabe você veio hoje nessa noite dizendo, Senhor, entra com o recurso, entra com a provisão, transforma a minha vida financeira, transforma aquele resultado lá no banco. Deixa eu dizer, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos algo, e aquilo que nós temos, em nome de Jesus, nós damos. Levanta e anda. A igreja pode não ter prata, meu Deus, não, pega essa, a igreja mais rica não é a que tem ouro, não é a que tem prata, não é o melhor painel de LED, não é o melhor som, mas é aquela que ainda tem a autoridade no nome de Jesus. É aquela que ainda tem o levanta, 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 levanta e anda. É a autoridade. Se a gente puder ter autoridade com um painel de LED, tudo bem, a gente aceita. A gente não é também assim, então, glória a Deus. Então, ele pede, e Pedro vai dizer, olha, o que nós temos para te dar, é aquilo que nós carregamos de Cristo. Ele pede uma moeda, mas Jesus queria dar a ele movimento. Você entendeu? Tem coisas que você recebe que te mantém no lugar de inércia. Essa esmola que você anda recebendo está te mantendo no lugar de paralisação. Nossa, eu amo tanto, me deu esmola. Aquele outro lá falou, levanta e anda. Não tem dó,
Não tem dó do aleijado, não, tem é fé. Sabe que você pode estar aleijado, mas você não é aleijado. Existe uma palavra que te põe de pé. Então existe recursos que você recebe que estão te mantendo no lugar de paralisação. E você talvez está chamando de avanço o que a Bíblia está chamando de esmola. Mas está entrando tanto recurso, todo mundo me dando, e te mantendo em uma vida de esmola. Te mantendo numa... Você está entendendo o que eu quero dizer? É que da parte de Jesus tem mais, da parte do reino tem mais, da parte do céu existe mais. Teu lugar não é à beira da porta, teu lugar não, pega essa, teu lugar não é viver pedindo esmola. Não, eu não peço esmola, eu só vivo pedindo, olha por mim, me ajuda aqui, me ouve aqui. Ei, você, quando for orar, entra no teu quarto, fala com o teu pai que está em secreto, fecha a porta atrás de ti, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Pastor, eu nunca pedi dinheiro para ninguém, mas talvez vive de esmola espiritual. Era já para estar andando. Eu tenho fé, irmão. Eu sou um cara cheio de fé. Eu estou aleluiado hoje. Se não era nem para estar andando, se já era para estar correndo, já era para estar voando, mas está ali. Me dá. 6 horas, voa, irmão, corre, entende o teu lugar em Deus. O teu lugar não é à beira da porta, é dentro. O teu lugar não é do lado de fora, é dentro, e a porta fechada atrás. Se a porta fecha, vai ter resposta de Deus. É quando a porta fecha que o pouquinho de azeite começa a multiplicar e começa a encher botijas que estão vazias. Só precisa fazer de porta aberta quem quer mostrar. Só que o problema é que quem deixa a porta aberta para mostrar, nunca tem nada para mostrar. Porque as coisas de Deus acontecem no secreto. Entra lá, você e teus filhos, fecha a porta e começa a derramar um pouquinho de azeite. Encheu todas as botijas. O que é que está vazio lá? O que é que precisa ser cheio nessa noite? Você já sabe o lugar. É num quarto com a porta trancada. É lá que vai se encher. É lá que vai transbordar. Então, ele está pedindo moeda. Jesus queria dar movimento. Ele está pedindo algo para sobreviver. Sabe qual é o problema de alguns? Que ainda não entenderam que Deus não está disposto a sustentar uma vida que não é plano dele para você. Ele te impede de viver, não, mas ele também não vai sustentar. Às vezes a gente está querendo viver, né? E não é porque ele é metódico, porque ele fala assim, não for do meu jeito. Não, irmão, não existe melhor jeito para vivermos, senão o jeito de Deus. Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer, não vos amoldeie ao padrão desse mundo. O que ele está dizendo? Não toma forma do mundo, não toma configuração do mundo. A nossa configuração não é a configuração do mundo. Vou repetir para você dar um glória a Deus, para você ficar feliz aí. A nossa configuração não é a configuração do mundo. A nossa configuração é a configuração do céu. Aleluia. Não vos amoldeie ao padrão desse mundo. Não toma a forma do mundo. Não pega para você a configuração. Antes, sejais transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, às vezes a gente vive de mendicância espiritual quando um problema nos torna mais assíduo na frequência num culto. Não, agora eu estou desempregado, agora eu não perco o culto. Agora eu estou com
com uma doença, agora eu estou lá. Não, a gente não vem por aquilo que Ele pode dar, está entendendo? A gente não vem em busca de uma esmola. Senhor, eu vou fazer aqui, vou frequentar esses dias, me cura. Vou frequentar esses dias, me dá um emprego. Vou frequentar esses dias, me dá um casamento. Vou frequentar esses dias, muda a minha situação. Não, Senhor, eu estou vindo porque curado ou não eu vou te adorar, empregado ou não eu vou te adorar, casado ou não eu vou te adorar, porque o que o Senhor dá não é mais importante para mim do que quem o Senhor é. Isso é esmola. Estou vivendo de esmola. Oh Senhor, me dá. Oh Senhor, Ele sabe o que você precisa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma é por coisa alguma. Nada deve gerar ansiedade. Não ande ansioso pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Não. Olhe, olha o que ele está dizendo. Olhe para os pássaros. Eles não plantam, mas mesmo assim o Senhor cuida deles. Olhai para os lírios do campo. Eles não tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como a um desses. Esse Deus, esse Pai que cuida das aves e cuida dos lírios, não cuidará de vós, homens de pequena fé? Por isso, não andeis ansiosos pelo que comer, pelo que beber ou pelo que vestir, mas busquem o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então, ele está pedindo algo para sobreviver. Jesus está oferecendo algo para transformar a sua vida. Pessoas usadas por Deus, e isso a gente traz para cada um de nós. Olha, pensa nisso. Se você é alguém que quer ser usado por Deus, você quer caminhar louvando a Deus com a tua vida, entenda algo. Você não é alguém que entrega o que o mundo pede. Você é alguém que entrega o que carrega da parte de Deus. Você é alguém, mas ele é mendigo, está pedindo esmola. Se eu falar que é para ele se levantar, amanhã ele me cancela no Insta, no Face. Amanhã ele está de mal comigo, amanhã ele já não me dá bola. Não, eu não estou aqui para dar para o mundo o que o mundo pede. Nós estamos aqui para compartilhar com o mundo aquilo que carregamos da parte do céu, aquilo que carregamos da parte de Deus. Então Pedro não tinha prata, Pedro não tinha ouro, mas Pedro tinha Jesus. Tem alguém aqui que tem Jesus? Aleluia! A esmola vai manter na condição, mas Jesus transforma toda uma vida. Jesus transforma toda uma história. Irmão, entenda isso. Nós não estamos aqui nesse mundo para ser solucionador de problema de ninguém. Isso não é não ter empatia. Não é sobre isso. Mas qual é o nosso maior papel? Apontar para aquele, para o eu sou. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não pare em você aquilo que precisa ser apontado por Jesus. Eu vou falar algo, quero ver se alguém recebe. Pessoas vão vir até você, mas elas não podem parar em você. Você é só uma baliza, você só está balizando, você só é uma seta para dizer: existe um caminho e o caminho é Jesus. Existe um pão vivo e o pão vivo é Jesus. Existe uma água viva e a água viva é Jesus. Existe a verdade e a verdade é Jesus. Alguém pode celebrar a Jesus? Aponta para Ele, sinaliza para Ele, direciona para Ele. O dinheiro pode abrir portas, mas só Jesus pode colocar alguém de pé. É tão impressionante isso, né? Você sabia que o dinheiro pode comprar o melhor colchão do mundo, mas ele não pode comprar o sono. O dinheiro pode comprar a melhor refeição do mundo, mas ele não pode comprar o desejo de comer. Ele não pode, sabia que tem, aquele, como é que é o chefe lá o outro, Fogaça. A maior tristeza dele é que a filha dele tem um problema de saúde que não pode comer dos pratos que ele prepara.
O dinheiro não pode resolver. O dinheiro não pode, está entendendo? O dinheiro pode te levar para o melhor lugar do mundo, mas ele não pode comprar a verdadeira alegria. Porque a verdadeira alegria não é um sentimento. A verdadeira alegria tem nome, se chama Jesus. Então esse homem está pedindo esmola, esse homem está pedindo dinheiro. O mundo pode oferecer soluções temporárias, mas Jesus oferece transformação eterna. Jesus não quer te fazer sobreviver um dia, Ele quer mudar a tua eternidade. Aqui o irmão pregou do pão da vida esses dias. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Só que Jesus é tão maravilhoso que tem o bônus, tem o extra, tem o advancer, tem o plus. Qual é o plus? Ele diz: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim não tem fome, mas também não tem sede. Ele sempre vai além. Está entendendo? Não vai faltar, vai ter a provisão. Então, verso 4, Pedro e João vão dizer: olhe para nós. Ali começa o milagre. Eu creio que quando você entrou aqui, começou a ouvir a palavra, começou a receber da palavra de Deus no teu coração, acredite, o milagre da transformação já começou. O milagre da mudança de vida já começou. Pedro e João vão dizer: olhe para nós. Sabe por que ele está falando isso? Porque aquele homem, a exemplo de muitos de nós, quando existe algum movimento, já olha para as mãos. Aquele homem está tão acostumado a receber esmola, que quando alguém vai dar esmola, o que alguém faz? Começa a procurar nos bolsos com as mãos. Tem gente aqui que só olha para as mãos. Mãos representam aquilo que alguém pode fazer. Está entendendo? Talvez toda vez que você tem um aperto, um apuro, você olha para a mão, porque você olha para aquilo que as pessoas fazem. Quem olha para aquilo que as pessoas fazem, deixa de se importar com quem as pessoas são. Por isso algumas pessoas que fazem já te feriram. Por isso algumas pessoas que fazem já te enganaram. Porque dá para fazer sem ser. Dá para fazer algo bom sem ser alguém bom. Então Pedro está dizendo: não olhe para o que minha mão pode fazer, olhe para mim, olhe para mim. Sabe o que Deus está falando? Antes de gerar o milagre, eu preciso transformar o teu foco. Antes de produzir um milagre, eu preciso fazer você mudar o olhar. Tire o olhar daquilo que pessoas podem fazer. Tire o olhar daquilo que as pessoas estão fazendo. Então ele precisava começar a olhar para aquilo que Deus estava fazendo. Quando você foca demais no problema, na crise, na enfermidade, na impossibilidade, no que perdeu, do que não aconteceu, muitas vezes você está olhando isso, você está olhando para as mãos, você está olhando para o que as pessoas estão fazendo, você está olhando para aquilo que elas estão deixando de fazer, e aí você desanima, você fica desacreditado, você fica mais aleijado ainda, você fica mais sem movimento ainda, mais inerte ainda. E o Espírito Santo está falando para nós hoje aqui: tire o olhar da impossibilidade, tire o olhar daquilo que é natural, olhe para Jesus. A Bíblia não manda a gente focar o nosso olhar naquilo que é natural. Não é o natural que vai alimentar a nossa fé. A Bíblia nos ensina que o que alimenta a nossa fé é manter os olhos fixos naquele que a instaurou. Sabe por que nós temos fé? Porque a fé vem de Jesus, aleluia. Olha o que a Bíblia diz: vós sois salvos pela graça, por meio da fé. E isso, fé, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Olha que maravilhoso. Então o mesmo que criou, o mesmo que estabeleceu, é o que sustenta. É o que sustenta. Aqui deixa eu abrir um parênteses bem grande, né? E assim, parênteses com mais texto, amarelo, laranjado. Pedro e João estão dizendo: olhe para nós. Nós precisamos aprender a depender só de Deus. Primeiro ponto. Mas segundo ponto, como homens e mulheres de Jesus, nós precisamos aprender a ter um encargo que manifesta Jesus.
Não dá mais essa conversinha de que é só Jesus que faz. É isso, só Jesus, a dependência está nele. Mas aí vive de qualquer jeito, vive de maneira leviana o evangelho e fala assim: olhe para Jesus, não olhe para homens. Nós precisamos, está aqui meu irmão legendário ali, ó. Uma camisa é só uma camisa, mas o revestimento de Cristo está acima disso. Um pet no ombro não vale mais do que uma pedra na coroa da vida, né? Então a gente crê, mas a gente precisa transmitir a Cristo. É Cristo a nossa dependência, é Cristo que nós colocamos a nossa esperança, é em Cristo que nós confiamos, mas as pessoas precisam ver Cristo em nós. Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, a vivo no poder, né, do Filho de Deus, que morreu no meu lugar. Só Deus pode, só Jesus pode. A nossa dependência está nele, mas nós precisamos ter o compromisso, a hombridade de transmitir a Cristo, das pessoas olhar e a nossa vida apontar para Jesus. Posso ouvir um amém da igreja aí? Glória a Deus. Então, olhe para Jesus, tire os olhos da impossibilidade, coloque os olhos em Jesus. Jesus continua sendo maior que qualquer diagnóstico, maior que qualquer crise, maior que qualquer porta fechada, maior que aquilo que parece impossível. Verso 6, então Pedro vai dizer: em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Aqui está o centro da mensagem, aqui está o ápice da mensagem, aqui está a base, aqui está o fundamento, não apenas da mensagem, da minha e da sua vida. Qual é o centro? Jesus, Ele é o centro. Jesus é o centro da mensagem, é o centro da nossa vida, precisa ser o centro da família, o centro da nossa história. Está entendendo? Pedro não disse: no meu nome, no meu poder se levante. Não, eu não tenho nome, eu não tenho poder, mas no nome de Jesus, levante e anda. Não é no nome da Lagoinha, não é no nome da Assembleia, não é no nome da Visão Missionária, não, é no nome de Jesus. Esse nome tem poder. É o nome de Jesus. Então é o nome de Jesus. É o nome de Jesus que cura, é o nome de Jesus que liberta, é o nome de Jesus que restaura, é o nome de Jesus que quebra cadeias, é o nome de Jesus que levanta aquele que está caído. Quinto e último ponto, verso 8: de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Quem crê no poder do nome de Jesus? Há poder no nome. Eu não vou cantar, senão estragou a mensagem. Há poder. Ele libera a palavra. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quem crê? Quem tem fé para crer que Deus está falando aqui hoje? Quem tem fé aqui para dizer: é um pastor que está pregando, mas eu estou ouvindo Jesus, e Jesus tem poder. Então a minha Bíblia diz que aquele homem, quando ouve, ele não sai para analisar. Eu vou ver os pontos aqui, eu vou ver os pontos teológicos, eu vou ver a hermenêutica, a homilética, eu vou ver aqui, eu vou ver como é que está aqui. Não, eu vou analisar o ponto. Não, a minha Bíblia diz, ela está citando o verso 8, ele ouve, Pedro fala: em nome de Jesus, levanta e anda. E o verso 8 diz: de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Sabe o que aquele homem está fazendo? Ele está dando uma resposta à palavra recebida. Hoje Jesus está dizendo: chega de ficar inerte, chega de ficar na superficialidade, chega de ficar na oscilação, chega de retroceder. É tempo de avançar, é tempo de subir, é tempo de crescer, de avivar. Alguém recebe? Aleluia. Se recebe, responde. Se recebe, corresponde com essa palavra. Olha só para a transformação. Esse homem ia para o templo carregado, mas agora ele vai entrar andando. Pode ter chegado ali carregado,
Mas a forma que ele vai entrar andando. Alguém me viu chegando aqui e vieram me carregando. Eu não aguentava nem chegar aqui sozinho. Cheguei para pedir esmola, mas agora eu estou andando. Ele antes pedia esmola. Olha o gesto antes, ó. Me dá uma esmolinha, me dá uma esmolinha, me dá uma ajudinha. Não, eu vou fazer direito. Se é para fazer, vamos fazer direito. Tá lá. Me dá uma esmolinha, me dá uma esmolinha, me dá uma ajudinha, me dá uma ajudinha. Pedro chega e diz: em nome de Jesus, levante e ande. De um salto, a Bíblia diz, pôs-se em pé e começou a andar. Verso 8, depois que se levantou e começou a andar. Verso de número 8, depois entrou com eles no pátio do templo. Se levantou, não está mais pedindo esmola. Eu acredito que foi aquele momento assim: vocês estão indo aonde? Estamos indo para o templo orar. Eu vou com vocês. Para onde vocês estão indo agora? Nós estamos indo para o templo. Vou junto. De um salto ele se põe de pé. De um salto ele... Pode deixar, tá tudo bem. De um salto ele se coloca de pé e entra com eles no templo. Tem alguém aqui que foi curado por Jesus? Não me convenceu. Tem alguém aqui que foi curado por Jesus? Aleluia. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. E depois entrou com eles no pátio do templo. Deixa eu só segurar aqui para não perder. Sabe por que talvez você não está saltando, pulando e adorando? Porque você esqueceu de onde Jesus te tirou. Você esqueceu do que Ele fez na tua casa, na tua vida, na tua família. Você esqueceu do que Ele fez nos seus. Você esqueceu de como era a sua vida antes dEle aparecer. Talvez a gente esquece. A gente vai vivendo tanta coisa boa que a gente esquece de onde a gente veio. A gente esquece das lutas que a gente passou e que se não fosse Ele, não estivesse conosco, a gente não estaria aqui. Mas aconteceu, esse homem está com a memória bem fresca. Então ele entra no templo. Como é que ele entra no templo? De um salto, se põe em pé e entra no templo. Antes pedia esmola, antes a mão era estendida para pedir esmola, agora a mão é estendida para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Antes a boca era aberta para dizer: me dá uma esmolinha, mas agora a boca está aberta para bem dizer ao Senhor. Tem alguém que pode levantar a mão? Tem alguém que pode abrir a boca? Tem alguém que pode celebrar ao Senhor? Aleluia! Santo, santo, santo. Antes ele estava do lado de fora, agora ele está do lado de dentro, porque o encontro mudou tudo. Ele não apenas recebeu pernas fortes, ele recebeu uma nova história. Meu irmão, pensa comigo, irmão. Pensa comigo. A Bíblia não diz do histórico desse homem, mas estava lá vivendo de rotina. Quando as forças na perna vêm, para onde ele vai? Tanto tempo aleijado. Eu não tenho outro lugar para ir senão entrar no lugar aonde eu sempre estive perto, mas nunca entrei. A porta se abriu, as minhas pernas foram fortalecidas. Hoje é noite de acessar a porta. Hoje é noite de pernas firmes para louvar, para adorar e bendizer ao Senhor. Agora curado, restaurado, ele não volta para a rotina. Não. Ele não volta a fazer o que ele fazia antes, porque agora eu estou curado. Às vezes me assusta ver gente que diz que foi curado, mas continua vivendo voltando para a esmola. Gente que se diz curado por Jesus, que Jesus colocou de pé, que Jesus restabeleceu. E não apenas isso, Jesus usou a igreja para colocar de pé. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele vai ficar de pé, as pernas bambeiam. Pedro segura na mão. A igreja está aqui para te ajudar a caminhar. A igreja está aqui para te ajudar a caminhar. Fortalece as pernas. Você entendeu? Lázaro sai do túmulo, mas quem vai desatar é a igreja. O homem fica de pé, mas quem vai ajudar a manter é a igreja.
Então, primeiro, se você é igreja, não deixa de estender a mão para quem precisa ficar de pé. Mas se você é o da perna cambaleante, não seja orgulhoso para não aceitar ajuda. Me ajuda aí, irmão. Quem sabe hoje você me ajuda, amanhã sou eu que te ajudo, e assim nós vamos vivendo até Jesus voltar. Aleluia. Se puder apagar as luzes para nós, irmão. Não volte para onde Jesus te tirou. Não volte para a vida que Jesus te tirou. Não volte para a velha mentalidade. Não volte para a velha prisão. Não volte para a velha incredulidade. Aquele homem chegou à Porta Formosa, esperando receber uma moeda, mas tinha preparado um milagre. Ele chega sendo carregado e sai andando. Chegou pedindo, saiu adorando. Chegou do lado de fora, agora está do lado de dentro. Chegou com uma necessidade. Como é que você foi parar na porta do templo? Por causa de uma necessidade. Mas agora o que você traz de lá? Um testemunho. Eu tenho um testemunho para contar. E olha o que é mais lindo. Eu tenho testemunho e não tenho ouro e prata. Porque um testemunho vale mais do que todo ouro e do que toda prata. Do que adianta ter celeiros cheios e a alma está caminhando a passos largos para o inferno. Ele dá o pão diário. Ele dá o pão nosso de cada dia. Talvez você esteja sentado na mesma porta há muito tempo, mas hoje é dia de levantar. O mesmo Jesus de Atos 3 está aqui hoje na presença do Espírito Santo. O Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que restaura, o Jesus que salva, o Jesus que transforma, o Jesus que levanta. Nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Nós vamos fazer 2 orações nessa